Olá, terceiro ano! Vamos revisar o conteúdo de geografia. No nosso dia a dia, frequentamos diferentes lugares. Lugares como o parque, os museus, a casa da vovó, a escola, a igreja, o supermercado, as festas. Enfim, todos esses lugares que nós frequentamos, dizemos que são os lugares de nossa vivência. E muitas das vezes, gostamos de muitas coisas no lugar onde nós vivemos. Mas também existem coisas de que não gostamos no lugar onde nós vivemos, como depedração, lixo jogado na rua, ruas com buraco, parques mal cuidados, brinquedos quebrados, tá? Então, descobrimos que nós podemos cuidar do lugar onde nós vivemos. De que maneira? Tendo algumas atitudes que nós poderíamos tomar para cuidar do lugar onde nós vivemos. Então, essas atitudes nos mostram como gostamos do lugar onde nós vivemos e o respeito que nós temos com as pessoas com quem nos relacionamos. E os nossos sentidos estão relacionados com as paisagens ao nosso redor. Atitudes como cuidar do lugar plantando árvores, cuidando principalmente da nossa casa e com quem convivemos, das paisagens das quais frequentamos e das pessoas que as frequentam, cuidando do parque, conversando com a professora sobre atitudes que devemos ter na escola, na rua, em todos os lugares que frequentamos. O modo de vida em diferentes lugares do Brasil. Então, as pessoas vivem em lugares diferentes. Cada um desses lugares, o modo de viver delas, os seus costumes e tradições também são diferentes. Aqui nós temos 5 grupos de pessoas com culturas diferentes, hábitos diferentes, modo de viver, de falar, de se vestir, modo de organizar socialmente. Então, a maneira de viver são distintas. Alguns povos e comunidades tradicionais preservam as tradições e os costumes herdados dos seus antepassados. Buscam transmitir aspectos de cultura e da sua religião para as gerações futuras. Como os indígenas e os quilombolas, que são comunidades negras compostas por descendentes de africanos. Possuem culturas e maneiras de viver, hábitos de viver diferentes. Alguns grupos de pessoas, povos ou comunidade têm o hábito de aprender com os mais velhos. Essa é uma característica dos povos indígenas, porém nós, povos brasileiros, também adquirimos um pouco dessa característica cultural dos indígenas. Então, olha só, na convivência com os mais velhos, as crianças aprendem o jeito certo de se comportar, de se relacionar com todos da família ou de determinado grupo. Dessa forma também as crianças aprendem quem são as pessoas que devem ser tratadas como irmãos, irmãs, tios, tias, com quem poderão se casar no futuro. Dessa maneira eles vão entendendo qual é a sua importância na comunidade ou no lugar onde se vive. Assim como em vários lugares do mundo, o modo de viver de outros grupos de pessoas é diferente um dos outros. Então, de quem estou falando? Desses povos, das quais as diferenças são ocasionadas devido à maneira de como elas se relacionam com a natureza, com a alimentação, crença religiosa, modo de se vestir, a língua falada. Quem são esses povos que nós falamos? São os maçais, os hinduístas, os tuaregues, são os esquimós, todos povos de regiões diferentes do mundo. Então, como o modo de viver está relacionado ao passado, é muito importante entender a importância de cada cultura para cada país, para que ela não se perca ao longo do tempo. E é importante as gerações futuras saberem da sua existência e fazerem uso dela. Existem também diversos tipos de paisagens em diferentes lugares do mundo. Então, o que é paisagem mesmo, pessoal?
É tudo o que a nossa visão observa ou consegue enxergar em determinado lugar ou momento. E com os nossos sentidos, podemos perceber características das paisagens, como o som dos lugares, se é muito barulhento ou é calmo, o cheiro dos lugares e como são esses lugares. Aprendemos também quais são os elementos presentes nas paisagens. Se nessas paisagens predominam os elementos naturais, dizemos que ela é uma paisagem natural. Então, só será paisagem natural se predominarem estes elementos. E se nessa paisagem predominar elementos construídos pelo homem, dizemos que essa paisagem ela é cultural. E se os nossos sentidos encontrarem estes elementos em uma paisagem, dizemos que ela é uma paisagem cultural, porque foi modificada pelo homem.